Vamos então dar início a mais uma reunião da Lex Labor Global. É um privilégio estar com vocês aqui mais uma sexta-feira. Hoje nós temos mais uma vez um convidado mega especial, meu querido amigo, professor, advogado. Há muitos anos, não vou nem dizer quantos anos, né, para não ficar denunciando muito a idade, mas é um colega que todos nós já temos o privilégio de viver, de conviver. Como ex-adverso ou do nosso lado, mas o importante é que estamos sempre juntos aí e animados, mais uma vez, com a presença dele. O professor Maurício Farina, obrigado, amigo. Está disponível aí mais uma sexta-feira, hoje para falar conosco de um tema que nos custa muito caro sempre, quando não somos atentos aos filigramas, que é a audiência. E aí eu vou deixar de explorar, não vou entrar nisso não, quero só trazer as regrinhas básicas da nossa boa convivência, para toda sexta-feira. Lembrando que todas as reuniões elas são gravadas, isso para fins de proteção de dados e tudo mais, direito de imagem, som e tudo. Quem não quiser, de alguma maneira, que a sua voz ou a sua imagem seja divulgada, porque depois nós disponibilizamos a gravação no YouTube, fiquem à vontade para deixar o som desligado e também não ligar a câmera. Uma vez ligando a câmera, uma vez participando com o áudio, com a sua voz, você permite, então, que nós possamos utilizar no YouTube, ok? Durante a fala do nosso ilustre palestrante, por favor, não interrompam o seu pronunciamento, guardem as suas dúvidas, anotem suas questões, considerações, sejam lá quais forem, ok? Críticas não importam, o importante aqui é que vocês, ao final, levem as suas considerações e que ele possa, então, conduzir a sua fala sem qualquer tipo de interrupção. Então, por favor, mantenham aí o som desligado enquanto ele estiver ministrando. E, ao final, nós teremos, então, um tempo de perguntas e considerações. Peço a todos bom senso sempre, para não passarmos do tempo, a média de 30 a 40 minutos por cada encontro, e dar oportunidade também para que os demais colegas possam perguntar e fazer suas considerações, ou seja, que sejamos objetivos, tá bem? Obrigado a todos aí pelo carinho de sempre. Professor Maurício Farina, a fala é sua, amigo. Sinta-se à vontade. Bem, bom dia a todos. Obrigado aí por destinar um tempinho de vocês para a gente se encontrar e poder se aperfeiçoar. O propósito aqui do nosso encontro, como muito bem colocado pelo professor Fagner, é a gente discutir coisas práticas, né? Ninguém está aqui querendo dar aula, querendo ser professor. Isso tem os caminhos próprios, né, professor Wagner? Tanto ele, como eu, como vários colegas aqui fazem mentoria, consultoria, parcerias, mas aqui a gente quer ter um espaço para que a gente coloque as nossas dores, para que a gente possa compartilhar e, quem sabe, até se iluminar em certas situações. E como norteia o processo do trabalho, a oralidade... como norteia o processo de trabalho, a oralidade, a audiência talvez seja o momento mais importante do processo. Então, o advogado precisa estar muito bem preparado para isso, né? E como é que se prepara para uma audiência? Bem, hoje o que a gente vai tocar no assunto é a prova testemunhal, né? É uma prova complexa, uma prova que exige do advogado conhecer quais são os pontos que ele vai explorar pela testemunha, conhecer se de fato a testemunha tem o período concomitante com o autor, se a testemunha tem isenção desse depoimento. Então, é importante que se faça pelo menos uma análise prévia. E hoje em dia, com a possibilidade de condenação por honorários sucumbenciais também ao reclamante, inclusive beneficiário da justiça gratuita, em que essa execução fica só suspensa, mais ainda se exige do advogado que já tenha pelo menos o contato ou até confirmado que terá testemunha na audiência, né? Então, isso é importante, você que é advogado, estar atento a isso. Existem algumas dúvidas que nos chamam muita atenção. Como eu devo abordar a testemunha para saber se de fato ela serve para depor, para que evite a suspeição, né? E pequenas coisas, como, por exemplo, eu posso tomar um cafezinho antes da audiência com o autor e com essa testemunha? Será que isso não é mal visto pela outra parte? O empregado, ele pode, ou o reclamante, ele pode
pagar as despesas dessa testemunha para levar a audiência? Pagar o transporte, pagar os custos que ela tenha para ir para a audiência? Será que isso não compromete o depoimento dessa testemunha? Né? Então, são questões que aparentemente são tão singelas, mas que pode complicar a sustentação de você. Quanto a essas duas primeiras perguntas, tudo depende de como você vai observá-las. Pagamento de despesa para ir à audiência, isso é bem tranquilo. Agora, você prometer algum pagamento para que ele deponha, aí já complica. Então, depende como você vai conduzir essa situação para que você possa, então, ter ou não a oitiva dessa testemunha. Quanto à questão de você, de fato, utilizar a testemunha, é muito importante que essa testemunha não demonstre interesse na causa. Tem uma outra questão muito boa também. A testemunha ter litigado ou estar litigando contra o empregador, a gente já sabe, já tem súmula falando sobre o assunto. Mas eu posso explorar um pouco mais sobre isso? Se eu estou, de repente, pelo lado do meu ex-adverso e vejo que uma testemunha tem ação contra a empresa, como é que eu posso explorar se ela vai ter interesse naquela causa? Bem, em meu lugar, estar litigando ou ter litigado, já temos a súmula 357 do TST, que por si só não a torna suspeita. Mas será que eu posso questionar outras coisas e demonstrar ao juízo que ela tem interesse? Sim. Por exemplo, tive recentemente um caso que a testemunha, ela não tinha ação contra a empresa, mas foi indagado a ela se ela pretendia ter ação contra a empresa. Aí eu penso, bem, se ela tivesse ação com a empresa, já não a tornaria suspeita, ainda mais se ela pretende ter ação. Essa menos ainda está suspeita. Calma. A segunda pergunta foi: você está esperando o resultado desta ação que você é testemunha para servir de elementos para a sua ação? Claro, porque se ele ganhar, eu tenho chance de ganhar também. Opa! Começou a se formar um interesse. Então, essa construção tem que ser feita pelo advogado, que precisa exatamente verificar que situações, que capacidades que eu vou ter na oralidade de utilizar perguntas corretas para ter, então, as respostas adequadas para sustentar uma contradita ou para que essa contradita não seja aceita. E aí vou falar de contradita. Contradita, qual o momento de requerer a contradita? O momento de se requerer a contradita é exatamente entre a qualificação feita da testemunha e antes do compromisso dessa testemunha. Então, existe uma sequência lógica para esse requerimento da contradita. Espera, se chama a testemunha vai fazer toda a qualificação, e aí o juízo pergunta: alguma contradita? É o momento de se manifestar. Que contraditas você pode arguir? Bem, eu já falei de algumas situações que você pode analisar, mas nós temos agora as redes sociais também. Eu posso, por exemplo, trazer uma foto ou ter já colocado no processo alguma coisa que demonstre que a testemunha não está isenta. O que isso compromete o depoimento? Bem, precisamos analisar também com calma. Temos que distinguir a foto profissional da foto de amizade íntima, de uma amizade perene. Precisamos distinguir. Então, onde foi obtida essa foto? Essa foto foi do próprio Instagram, do própria base da testemunha ou da autora, em que ambas trocam a ideia de que são amigas. São fotos reiteradas de viagem, de comparecimento a aniversários, ou não? É uma foto profissional em que vários colegas de trabalho se reuniram para tomar um chopinho no final do dia ou para aquele reencontro dos antigos colegas. Então, isso tudo é sopesado para se garantir ou não a contradita. Mas lembramos, pode ser que você não consiga a contradita, mas se pelo menos você demonstrar que há ali uma possível amizade íntima, pode reduzir a valorização na análise do juízo sobre a validade daquele testemunho. E ela pode, talvez, não ter o mesmo peso de uma testemunha contrária que tem aí a capacidade mais isenta. Bem, vamos falar da testemunha ao contrário. A testemunha trazida pela empresa. Uma testemunha trazida pela empresa que ainda trabalha na empresa, ela é suspeita?
Bem, ela pode ser suspeita ou não. Você precisa sempre de uma segunda pergunta. Qual é a pergunta? Você está à vontade para depor? Você tem receio de perder o seu emprego se você expuser o que você realmente viu? E aí você tem mais base para considerá-la suspeita. Só o simples fato dela estar trabalhando não a torna suspeita. Tá. E se ela, por exemplo, tem um cargo de gestão, ela já se torna suspeita? Também depende. Você precisa da segunda pergunta. Esse cargo de gestão foi exatamente que levou ao dano moral pedido pelo reclamante? Esse cargo de gestão foi que implicou na justa causa aplicada ao reclamante? Isso tudo vai contribuir para você solidificar o teu pedido de contradita. Tá? Momento já falado, ok. Situações você precisa muito bem analisar. Só que pode acontecer que a instrução tenha sido encerrada. Se a instrução encerrou, você não alegou a contradita, pode em algum momento até a sentença você trazer algo novo? Isso é possível acontecer? Claro. Relembrando, nós temos a audiência de instrução. Na audiência de instrução, se colhe as provas testemunhais, colhidas todas na mesma sentada, né? Excepcionalmente, você tem carta precatória, notificatória, que aí fica cautelada. E aí, produzidas as provas, você nem sempre tem conhecimento de quem vai comparecer à audiência. Ué, por quê? Porque não é obrigatório você colocar o rol de testemunhas. Essa seria talvez uma boa estratégia. Colocando o rol de testemunha, a parte contrária já sabe quem são as testemunhas. E aí pode fazer a investigação apropriada. Só que nem todos fazem isso. Fazem no máximo ou comprovam que notificou, que também é uma forma de saber quem são as testemunhas que foram notificadas, ou apenas levam independente de notificação. Ao levar as testemunhas independente de notificação, será uma surpresa para a parte contrária ver ali a pessoa como testemunha. Essa surpresa, então, impede que que a contradita tenha provas sobre algo que a comprometeria. Encerrada a instrução, poderia, então, em diligências, a parte que pretende ter a contradita apresentar prova? Essa prova seria uma prova nova? Qual é o conceito de prova nova? Bem, vamos lá. A prova nova é só aquela que surge depois da audiência? Prova nova seria aquela que surge depois que eu fiz a contestação? Ou depois da inicial? Não. Prova nova é aquela que não pôde ser obtida anteriormente, ou que de fato surgiu e você não tinha esse conhecimento. Não pôde obter ou não tinha o conhecimento. Sustentada essa situação de não ter podido obter ou não tinha o conhecimento, você então indaga sobre a suspeição daquela testemunha que ocorreu durante a sentada, inclusive com o encerramento da instrução. 3 situações podem acontecer pelo juízo. Primeiro, ele não considerar suspeito, porque o que você traz não tem elementos necessários que possam impedir a consideração do depoimento e, consequentemente, na análise para a sentença. Segunda situação, ele considera que, de fato, aquela testemunha é suspeita, porém, a pessoa que ela não se tornou suspeita quando você trouxe a prova, e sim ela já era suspeita. Então ele coloca o ônus de quem trouxe a testemunha, uma testemunha suspeita, coloca o ônus, então, daquela pessoa que não trouxe o rol de testemunha, trouxe a testemunha independentemente de notificação. Quando ele, ao analisar em prova nova de que ela era suspeita, o juízo, então, entende que ele perdeu, ele arriscou, então ele desconsidera o depoimento e já parte para a sentença não considerando esse depoimento. E a terceira possibilidade é do juízo, verificado que de fato tem elementos ali que impugnem que haveria contradita, ele reabre a instrução para que a parte então possa trazer outras testemunhas. Cada situação dessa merece um ponto de vista. Tá? O primeiro ponto de vista é toda prova nova
tem que colocar a partida, ou seja, o contraditório precisa ser exercido, senão é nulo esse processo. Mesmo exercendo a parte contraditória, você pode não ter oportunidade de substituir a testemunha, o que viola a ampla defesa. Então, isso tudo precisa estar com muita atenção por parte do advogado quando estiver diante dessas situações. O correto seria, verificado que de fato é uma prova nova admissível, reabrir a instrução. Reabrindo a instrução, vai se discutir se é realmente elementos de uma contradita, confirmada a contradita, a possibilidade de substituição daquela testemunha. Talvez essa seja a decisão que tenha menos atrito e menos possibilidade de nulidade pelo exatamente esse flagrante que nós estamos aí denunciando. Bem, diante do que a gente falou sobre testemunha, a gente precisa analisar como é o uso desses depoimentos, né? Os depoimentos, eles precisam ser demarcados pelo conhecimento dos fatos, não o ouvir falar, obviamente. Então, a testemunha, ela que tem uma limitação da quantidade de testemunhas, ela precisa, de fato, ter visto o reclamante exercendo aquela situação, se for no caso de acúmulo funcional, desvio funcional, de fato, visto o reclamante fazendo as horas extras necessárias, visto o reclamante recebendo algo por fora, se é isso que você pretende. Então, a visão é importante, né? Então, você precisa analisar se aquela pessoa que está testemunhando a favor ou contra a sua tese, se de fato ela viu. Porque pode acontecer que a jornada dessa pessoa não abrace a mesma jornada do reclamante. O período de trabalho dessa testemunha não ser o mesmo período do reclamante. E isso tudo pode impactar também na validade material daquela testemunha. Então, não só a questão formal de poder utilizar a testemunha, como a própria validade dessa testemunha, né? Bem, eu mais ou menos trouxe aqui, Fagner, algumas ideias, mas eu nem usei meu tempo todo, ainda faltam 2 minutos, mas eu queria doar esses 2 minutos aos colegas, porque eu acho que o tema é tão interessante e precisa ser muito trabalhado para que se aumente a percepção do advogado trabalhista, principalmente, volto a dizer, do princípio da oralidade. Nós precisamos ter os elementos necessários, nos preparar para a audiência, mas às vezes somos surpreendidos. Então, a técnica precisa estar muito bem trabalhada na nossa mente para que a gente exerça no momento oportuno. Fico, então, à disposição aí dos senhores para que a gente possa debater sobre o assunto, Wagner. Muito bem, meu amigo. Sua generosidade é sempre muito ímpar, né? Abdicando do seu tempo para que os colegas possam fazer aí os acréscimos que entenderem pertinentes. Então, meus amigos, fiquem à vontade. Podem ligar as suas câmeras, som. Fiquem à vontade para acrescer, perguntar, considerar, criticar. O importante é não ficar calado. Já que estamos aqui disponibilizando o nosso tempo, vamos participar, né? Eu acho muito interessante, né, já encorajando aí os demais, iniciando, portanto, esse tempo, eu acho muito interessante sempre essas questões relacionadas à prova testemunhal, sabe, meu amigo? Porque realmente, assim, nós somos muito, às vezes, muito amadores, embora experientes com essas situações. Eu passei por uma no ano passado, que eu conversei com a testemunha lá de fora, né? Eu, assim como você e como a maioria dos nossos colegas, nós não instruímos testemunhas. As pessoas têm que entender essa diferença entre instruir e coletar delas informações que dizem respeito àquilo que ela está predisposta a depor. Porque se você instrui, você está induzindo ela a responder alguma coisa que talvez ela não tenha conhecimento. E aí você a está colocando numa situação totalmente arriscada, porque ela pode cometer o crime de falso testemunho. Então, cuidado com a palavra, às vezes, instruir não é induzir a testemunha a responder algo que ela não saiba, né? Mas, às vezes, reprogramar, talvez, a rota da forma como ela vai dizer. Às vezes, ela sabe do fato, mas a forma como ela vai falar não fica tão clara. É que eu costumo dizer, por exemplo, pergunta básica: qual era o horário de trabalho real? De 8 às 17. Mas, peraí. Se era o horário de trabalho real? Não, era o horário que estava no contrato, a gente tinha que estar. Mas qual era o horário de trabalho real? Então, de 8 às 17. Não, o horário de trabalho real é aquele horário que você efetivamente trabalhava.
Então, se lá dentro eu te perguntar qual é o seu horário de trabalho real, se você falar que é de 8 às 17, então você não trabalhava no horário que você está me afirmando aqui, que chegava às 7 da manhã e saía às 8 da noite. Que era o teu horário real de trabalho, o horário que efetivamente você trabalhava. Ah, entendi, doutor. Então, o meu horário real não é o meu horário contratual. Exatamente. É isso que é instruir, é orientar nesse sentido, para que ela possa responder a verdade de acordo com aquilo que ela vivia. Aí, qual é a grande questão? Essa que eu passei, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado também. Mas essa foi a mais incrível de todas, foi a mais incrível. Perguntando, conversando com a testemunha, vem cá, aconteceu isso, aconteceu, como é que era? Me contava tudo direitinho, conforme estava na inicial. Falei, bonitão, falei, olha, é hoje que a gente sai com procedência total, é hoje, né? Entro na sala de audiência, meu amigo. Só tinha essa testemunha, segura, madura, firme, coesa. Ok. Vamos ouvir. Primeira pergunta, já escorregou na banana. Segunda, pisou na melancia. Na terceira, meu amigo, comeu caqui. Doutor, quer fazer mais alguma pergunta? Eu falei, não, excelência, dispenso. Tudo aquilo que ele falou para mim lá fora, ele falou de forma totalmente diferente dentro da sala de audiência. E aí chegamos lá fora, eu perguntei, o que aconteceu, Roberto? Ele, não sei. Ele não sabe. O que aconteceu? Tem alguma coisa muito estranha aqui, meu amigo. O que aconteceu? Não aconteceu nada, não. Aí depois, enfim, aí falei com o meu cliente, Márcio, alguma coisa aconteceu aí. Pode verificar que aconteceu alguma coisa muito séria aí. Se aconteceu, a empresa prometeu ele voltar para o trabalho se ele não depusesse conta da empresa. Enfim. Então, assim, a testemunha realmente continua sendo a prostituta das provas, infelizmente. Com todo respeito a elas, né? Com todo respeito. A questão do interesse é algo bem interessante, né? Quando o juiz pergunta assim, você tem interesse que alguém ganhe ou que alguém perca? Quantas testemunhas eu já perdi dizendo, claro, eu tenho interesse que ele ganhe. Mas ele não tem interesse algum. Eles não sabem o que significa ter interesse. Exato. Eles acham que interesse é fazer justiça. Uma vez eu indaguei para o juiz, excelência, o senhor está perguntando para uma pessoa analfabeta funcional. Ela só sabe escrever o nome. Ela não tem a menor ideia do que é essa palavra interesse. Vossa Excelência poderia explicar um pouco melhor sobre isso? Aí ele falou assim, não vou lhe explicar. E o senhor não tem que falar, porque era uma audiência que eu estava assistindo do meu pai. Eu estava na procuração, estava ali em frente. E o senhor não tem que falar, que o senhor não está aqui na mesa. Falei, excelência, eu estou na procuração. Você acredita, Wagner, que todos os colegas que estavam assistindo a audiência sacaram o cartão e falaram assim, doutor, se o senhor quiser representar contra o magistrado, pode contar conosco, porque não é a primeira vez que ele faz isso, porque as testemunhas humildes, ele não baixa para encontrar a verdade, ele se mantém naquela como se ele gostasse de que não houvesse o depoimento das pessoas, criando armadilhas para esse resultado. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Interesse, é amigo ou inimigo? Ué, como assim amigo e inimigo? Só tem essas opções? Aí parece que eles gostam da testemunha que é treinada. Eu sou colega de trabalho, eu só vim aqui para falar a verdade. É isso? Ou é aquela testemunha sincera que falou assim, eu tenho interesse que se faça justiça, né? Então, essa é uma questão bem interessante, porque a gente lida com as pessoas que ficam nervosas na hora do depoimento, né? E que às vezes não conseguimos extrair ali todos os fatos. Acho que a doutora Maria Cristina se empolgou, vai fazer uma pergunta. Aí. Bom dia a todos, bom dia, doutores. Eu tenho uma dúvida. Se a testemunha foi demitida por justa causa, no mesmo caso da reclamante, ela é suspeita para ser ouvida, essa testemunha? Bem, vamos ver o envolvimento na justa causa. Que tipo de justa causa foi essa? Improbidade. Desonestidade, mas o mesmo fato? As duas, por exemplo, roubaram? Não, fraude em cartão de ponto. Fraude em quê? No cartão de ponto. Eles mexiam no cartão de ponto, na entrada, porque eles trabalhavam na rua. Mas cada um fraudou o seu. Isso.
Então não há uma comunhão entre elas. A troca de favor é que caracteriza a suspeição, não a igualdade de fatos individuais, entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Se as duas tivessem se juntado, vamos fraudar? Aí, óbvio que eu quero que ela tenha sucesso, porque eu vou ter sucesso. Agora, as duas fizeram o mesmo fato, mas se beneficiaram individualmente, acho que não se sustenta. Eu acho que é isso que tem que ser construído. Eu estava pela reclamante, a juíza acolheu a contradita. Claro que eu recorri no tribunal, né? Ainda não há julgamento ainda. Vou pedir só para você repetir que passou a ambulância aqui na hora, eu não escutei absolutamente nada. A juíza, ela acolheu a contradita. Sei. Eu recorri no tribunal. Ainda não há julgamento. Vou aguardar um pouquinho, né? Sim. Eu acho que o importante é o seguinte. Eu lembro que uma vez eu estava tendo aula com um juiz, doutor Ricardo Areosa. Não sei se o doutor Fagner teve a oportunidade de conhecer o querido doutor Ricardo Areosa. Eu estava tendo aula, e aí ele falou, eu estava expondo um ponto de vista dele, o entendimento dele. Aí uma colega nossa falou assim: doutor, essa sua tese eu já derrubei no tribunal. Extremamente deselegante. Ele ficou muito chateado e com razão. Eu acho que vão ter vários entendimentos, entendeu, Márcia? Sim. O importante é que o que o juiz decidiu não quer dizer que seja uma verdade única, mas é uma base para que a gente se prepare melhor para que outros não decidam dessa forma, se a gente não gostou da decisão, para que a gente, então, tenha elementos de recorrer ao tribunal, que ainda pode se manifestar sobre fatos na segunda instância. Se preparar é o ponto, entendeu, Márcio? Tanto é que eu digo, na brincadeira, que nós precisamos de 4 advogados lá no escritório. O primeiro advogado é o que traz o cliente, o segundo advogado é aquele que tem as teses maravilhosas, que estuda horrores, o terceiro é o artista, é o da audiência, e o quarto é o que cobra. Se eu não tiver um deles, eu entro em falência. No meu caso, eu sou os 4. Obrigada. Nada, querido. Tem que acumular nesses casos, né? É verdade. É verdade. Obrigado, doutora Márcia. Querido Yuri, a voz é sua. Bom dia a todos. Estava ouvindo aqui, acompanhando os debates, professores, e uma coisa que me surgiu, assim, eu faço muita audiência aqui em Nova Iguaçu, e aí tem os juízes que vão naquela pergunta do marcava o ponto corretamente. E aí o cliente mata o processo, na maioria das vezes, nessa pergunta, por não entender o que o juiz está dizendo com marcar corretamente. E acha que é marcar a entrada, saída para o almoço, retorno do almoço e a hora de ir embora. E aí acaba com o processo. Inclusive, eu fiz uma audiência essa semana que a cliente teve um processo com outro escritório e o escritório meio que abandonou ela pediu que não queria mais continuar com eles e chegou até o escritório. E aí nós fizemos o processo. Só que no processo do outro escritório, que ela compareceu sozinha na audiência, o juiz foi ali batendo um papo com ela totalmente sem orientação, foi dando as respostas e o juiz consignou tudo em ata e meio que assim, ela tem direito à hora extra, confirmei com ela, confirmei com as testemunhas, mas nesse outro processo, na audiência em que ela entrou sozinha, sem nenhum colega acompanhando, ela declarou que marcava o ponto corretamente e aí praticamente assim matou o processo dela quanto às horas extras. Então, esse é um ponto assim que para a audiência a gente também tem que estar bem orientado de explicar ao cliente do que é o marcar corretamente, né? Era essa a contribuição, professor. Muito bom. Eu acho que a gente começa a perceber que a experiência vai nos permitindo fazer aquela anamnese. Não é direcionar o depoimento, e sim evitar que se caia em armadilhas. Para que entenda o que é interesse, ter interesse, não ter interesse, amizade íntima ou não, frequentar a casa, ir a aniversários, período que trabalhou, período concomitante, viu, registrou corretamente. O que é o corretamente? Eu registrava corretamente o que ele me mandava, embora eu não fizesse. Ai, não.
Então não registrava corretamente. Se era determinado que marcasse um horário anterior à sua saída, não é corretamente. Mas precisa entender. Lembrando que nós, Yuri, nós já ficamos nervosos. Eu fico até hoje nervoso, preparado, com raiva. Parece até que eu estou servindo ainda na Marinha. Quando vou fazer audiência, eu vou fazer com raiva. Porque não é raiva do colega, é focado, né? É imaginando o que o outro colega vai fazer. Tem uma passagem que eu vou falar aqui muito rápida, que é muito engraçada e que realmente me lembra um pouco a audiência. Você fura o pneu e quando você vê, você está sem macaco. Você vê uma casinha lá distante, e você fala, caramba, vou ter que ir até lá ver se o cara tem um macaco. Aí você anda. Só que a casinha está 1 quilômetro e você vai pensando nesse trajeto. Rapaz, eu vou chegar lá, o cara vai dizer, seu burro, como é que você não tem um macaco no carro? Você é um ignorante. Eu vou ficar chateado, vou empurrar ele vai me empurrar, ele vai me dar um soco, a gente vai rolar, vai ser uma loucura. Conclusão, quando realmente o cara chegou lá na casa, o cara abriu, ele já deu um soco. O cara não entendeu nada. Então, às vezes, a gente antevê tanto as coisas e sofre por isso. E é meio isso, audiência. Eu não sei o que o colega vai falar. Então, você meio que banca o advogado do diabo o tempo todo, por causa da oralidade, né? A própria tentativa de acordo, muitas vezes o cliente entende. Ué, por que você vai tentar acordo quando você está pela empresa? Eu não reconheço nada. Falei, olha, mas por causa do risco. Né? O risco pode implicar em você pagar muito mais. Vou lá falar com o colega. Né? E outra questão importante que tem a ver com tudo na audiência é o tratamento urbano com o colega. Sempre, independente do seu cliente. Seu cliente, às vezes, ele quer agredir o outro colega, quer agredir outra parte. É importante, então, que você tenha ali a calma e conduza para que, então, até as instruções venham mais calma na sua mente, né? Quando você tem a tranquilidade do que você está fazendo. Tá? Então, é um exercício, isso requer treino, né, professor Fagner, para que você tenha, de fato, esse desempenho da audiência, observando todos esses fatores. Eu lembro, Yuri, que quando eu comecei a minha advocacia, já tem aí alguns 20 e poucos anos, amigo, eu fazia muitas audiências, mas muitas audiências. Fazia audiência para escritório de São Paulo, no Rio de Janeiro, escritório de BH, no Rio de Janeiro, escritório de Brasília, no Rio de Janeiro. Eu fazia uma média brincando aí, meu amigo, de pelo menos umas 40, 50 audiências por semana. Que isso? Audiencista. Sai de uma para outra, era o dia todo, Nova Iguaçu, São Gonçalo, era o dia inteiro, só fazer audiência. Só fazer audiência. Cara, tinha semana que era menos, né? Só a média. Tinha semana que era 20, tinha semana que era 30, tinha semana que era 10. Uma média. Mas, assim, isso me ajudou muito a ter expertise. Porque não é só a questão de você entender os trâmites da audiência. É você entender como cada juiz tem comportamentos diferentes a depender de cada estrutura orgânica que ele gere, ou seja, cada vara do trabalho, entendeu? E aí, por exemplo, tem juízes que não admitem que você faça manifestação sobre a contestação na audiência. Quer fazer alguma coisa? Faz nas razões finais, orais, né? Ou através de memorial escrito, dependendo da complexidade e tudo mais. E aí tem juízes que não, que vão analisar aquilo logo de imediato, que pode ser que tenha alguma questão que realmente tem que ser resolvida de plano para não gerar nenhum prejuízo no desenvolvimento da instrução. Então, isso vai vendo com o tempo. Né? E assim, é interessante que quanto mais audiência você faz, mais você vai ficando tarimbado com essas situações e, ainda assim, muitas coisas nos surpreendem, mesmo tendo passado por milhares de audiências até hoje, né, Farina? Sim. Porque cada uma de tudo, né? É acreditável. Tanto do lado da empresa como do lado do empregado, né? O empregado, ele te possibilita uma variação maior dos temas. Né? A empresa, a gente acaba tendo ali mais ou menos a mesma métrica, né? Já sabe ali quais são os pontos que sempre costumam acontecer, mas os reclamantes é que, às vezes, acabam ficando muito nervosos, né? Já pela empresa a gente tem aquele preposto, quase o preposto profissional, né? Que já sabe tudo de cor e salteado.
E já o reclamante não, ele costuma ter algumas situações que deixam a gente, e às vezes complexas, porque a gente faz a primeira entrevista para fazer a petição, né? Depois, com a petição pronta, é bom dar uma revisada para o reclamante, se possível, até que ele assine a petição. Porque senão chega na audiência, e principalmente agora que tem a possibilidade de condenação por sucumbência, e aí você bota aquele valor lá com base no que ele te falou que estava errado e que muitas vezes você não consegue comprovar porque são recibos que precisam ser juntados. E ele fala, doutor, o valor ficou muito alto. Agora você condenado em pagar isso tudo de honorários, eu não concordo com esse valor. Te expôs. Tá? Então assina aqui a petição inicial, leia, é isso mesmo que você quer? Vocês vão se surpreender, eles vão querer alterar. Eles vão dizer que não é bem assim, depois que você fala, e bota também para ele assinar algum tipo, ali no contrato mesmo, que dá a possibilidade de eles serem condenados, o que não for provado, exijam as testemunhas antes de entrar com a ação, nome completo, endereço, CPF, e-mail para você convidar. Hoje a gente tem que ter esse trabalho de filtro mais forte, exatamente para não evitar a surpresa, né? E aí fica mais fácil depois de você fazer essa defesa. Eu teve um caso agora que é bem interessante, que foi o seguinte, eu estava defendendo uma empresa de uma ação do advogado contra a empresa tomadora de serviços no cível. Aí o advogado que a empresa tinha trabalhista falou assim, eu não faço cível. Aí ele veio a mim, Farinha, você faz cível? Eu falei, cara, eu faço mais trabalhista, mas deixa eu dar uma olhada. Era tudo trabalhista, mas era no cível. Olha o que aconteceu para a gente ter uma atenção especial. O advogado entrou com 5 ações contra uma empresa que fazia prestação de serviço. Essa prestadora de serviço, ela entrou para prestar serviços a uma administração pública e, de uma certa forma, por não pagar os empregados, a administração pública denunciou o contrato, encerrou e mandou avançar na licitação a segunda que ganhou. Maravilha. O advogado, então, entrou com a ação contra a primeira e chamou a segunda como sucessora. Maravilha. Chegou a segunda como sucessora, só que a sucessora tinha aberto a oportunidade de contratar os 5 que foram dispensados. Quando ela viu que estava no polo passivo dos 5, ela falou, não pode ser. Vocês estão me processando, não tem nada a ver com a situação, eu apenas ganhei a licitação. Então, vocês, por favor, se querem realmente ser admitidos aqui, vocês, então, retirem do polo passivo. E eles fizeram isso. Foram lá e pediram, então, a exclusão do polo passivo, o encerramento da audiência. O advogado, então, pensou, bem, tem coisa errada. Eles estão tirando meus honorários possíveis de ganhar. E entrou, então, com a ação contra a possível sucessora, porque tinha exatamente, pela perda da oportunidade de ele vir futuramente a ganhar honorários que não foram concedidos. Olha a questão. Os empregados não constou na procuração desse advogado qual a empresa que ele iria processar. Isso é um dado importante de se fazer. Parece um detalhe, mas isso foi uma grande questão importante no julgamento. Ele não botou contra a empresa A. E aí deixou em aberto. Os clientes falaram assim, nós não autorizamos o senhor colocar contra a empresa B. É importante sempre amarrar essa situação, o que acabou demonstrando que não houve ali uma contratação bem feita que acabasse gerando essas questões. Ele também não previu a questão de eles renunciarem, se teria alguma multa ou não. Então, a análise prévia ao receber o cliente é importantíssima. Fazer um bom contrato, um contrato simples, mas com cláusulas objetivas, a procuração também amarrada contra a empresa que vai ser processada e não ficar genérica. Isso tudo são detalhes que precisam ser bem trabalhados, né, professor Wagner? Eu estou aqui falando com o microfone mutado, desculpa, com certeza isso. Meus amigos, mais alguma pergunta, mais alguma consideração? Já estamos aí numa avançada hora. Senão vai haver a preclusão, hein? Fenômeno esse que muita gente não entende bem e quer ficar batendo contra nos processos. Olha, eu acho que hoje foi a reunião que mais na marca foi, né? Acabou com 20 minutos. Foi ótimo, muito bom. A audiência é sempre assim, né? A audiência sempre tem muita coisa para a gente
falar. Bom, maravilha, Fala, então, Márcia. Fernando. Obrigado Acho que a Márcia quer fazer uma pergunta. Vai. Não, quer só mandar um abraço? Ótimo, excelente a aula, obrigada. Nada, que aula, é apenas um bate-papo. Bate-papo. Isso. Perfeito. Tá bom, queridos? Uma boa semana. É isso. Obrigado pela oportunidade, Fagner. Boa semana, obrigado mais uma vez. Semana que vem estaremos juntos, mais uma vez, com um novo convidado. Tá bom? E não esqueçam, vocês também são convidados a estarem conosco aqui ministrando. Quem quiser, a hora que quiser, é só falar comigo. Fagner, eu quero ministrar uma sexta-feira. Pronto. Aí a gente já programa isso. Tá bom? E a gente, eu me coloco à disposição, quem tiver algum caso específico que queira conversar, fazer uma mentoria, e às vezes a gente possa juntos desenrolar, desfazer aquele nó, aquele novelo. Estamos à disposição, professor Fagner também. Bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um bom final de semana aí e um bom jogo. Obrigado a todos por mais uma sexta-feira juntos. Até a próxima.